E aí, pessoal, tudo bom? Bom, cá estamos para continuar as nossas aulas de filosofia, mesmo nesses momentos de quarentena, né? Espero que estejam todos bem nesse momento. Bom, o meu objetivo aqui hoje é dar continuidade ao conteúdo que nós estávamos trabalhando, né? Nós estamos, desde o início do ano, discutindo a questão do conhecimento, ou seja, nós estamos levantando reflexões sobre o que é o conhecimento, como que se dá o ato de conhecer e até que ponto podemos conhecer, né? E a partir disso, nós já estudamos algumas coisas, né? Como, por exemplo, que durante o conhecimento, né, existem dois momentos, o ato do conhecimento, né, e o produto do conhecimento. O ato é aquele momento em que o indivíduo conhece o objeto, né, e o produto do conhecimento é aquele conjunto de saberes que surge depois, né? Então, por exemplo, o ato do conhecimento foi quando Darwin, nas suas pesquisas, começou a descobrir a existência de uma seleção natural que se dá a partir do meio, né, da influência do meio sobre os indivíduos das espécies. E o produto do conhecimento é todo esse conjunto de saberes que ele depois sintetizou no livro, né, A Origem das Espécies. Então, o livro A Origem das Espécies, do Darwin, é o produto do conhecimento que surge do ato do próprio Darwin de conhecer o mundo. Né? Nós fazemos isso todo dia também. Né? Quando você, por exemplo, faz uma prova, você está ali produzindo um conhecimento a partir das experiências que você teve. Ou seja, você assistiu a aula, você entendeu o conteúdo e aí você produziu ali. Né? Bom, nós vimos também que existem vários modos de conhecer. Né? Existe o conhecimento intuitivo, e aqui intuição não tem nada a ver com a questão de uma previsão, né? Eu estou intuindo, estou prevendo que alguma coisa vai acontecer. Não, ao contrário, intuição aqui tem a ver com a experiência que você tem no momento do conhecimento, né? E aí a gente viu que existem alguns tipos de intuição. Existe a intuição empírica, a intuição inventiva, a intuição intelectual. Né? E depois nós vimos também que existe o conhecimento discursivo, né? Que ele é diferente do intuitivo. O intuitivo ele acontece na experiência da pessoa que está conhecendo. O conhecimento discursivo ele é produzido depois. Por exemplo, essa minha aula ela é um conhecimento discursivo, porque eu estou aqui através de um discurso demonstrando para vocês os conhecimentos filosóficos, entendeu? Depois também nós falamos sobre a questão da verdade, né? E nós vimos que quando se fala de verdade, a gente acaba confundindo algumas coisas. Por exemplo, confundindo a ideia de verdade com a ideia de mentira, né? E a gente acha que eles são opostos. Verdade e mentira são opostos. E nós vimos que não, que a verdade é o oposto da falsidade, né? Enquanto a mentira é o oposto da veracidade. Né? Ou seja, a verdade tem a ver com a coisa, né? Como ela é. Por exemplo, se eu digo, olha, o Sol é um astro, né? É uma estrela, isso é uma verdade, por quê? Porque eu estou afirmando algo correto sobre a realidade. Se eu digo o Sol é uma bicicleta, aí eu estou dizendo uma falsidade, porque eu estou dizendo algo incorreto sobre a realidade. Então, verdade e falsidade são os opostos. O que é a mentira? A mentira é a tentativa de enganar uma pessoa através do seu discurso. Então a mentira não é uma falsidade exatamente. A mentira é uma falsidade intencional. Ou seja, é quando eu digo algo falso, mas com a intenção de dizer algo falso. Ou seja, o mentiroso é aquele que tem a intenção de dizer algo falso, né? Enquanto a veracidade é a intenção de dizer a verdade.
Tá? Por isso que eu expliquei para vocês na aula que há uma diferença, então, que verdade e falsidade se trata da discussão sobre o conhecimento, enquanto veracidade e mentira se trata da questão da moral, ou seja, da intenção de quem diz, né? Óbvio que nas nossas aulas a gente vai se preocupar com a discussão do conhecimento, ou seja, verdade e falsidade, e a gente não vai ficar discutindo a questão da moral, que é veracidade e mentira. Tá? Mas isso foi só uma revisão bem breve, porque o nosso objetivo central aqui é justamente discutir o que faltava, né? Que é a questão do conhecimento através do dogmatismo e através do ceticismo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o que é dizer a verdade? Dizer a verdade é dizer algo, afirmar algo que corresponde aos fatos. Né? É igual como o exemplo do Sol que eu falei para vocês. Né? Quando eu digo o Sol é uma estrela, é um astro, né? Eu estou dizendo uma verdade porque aquilo que eu digo corresponde à realidade. Né? E quando eu digo o Sol é uma bicicleta, eu estou dizendo algo falso. Por quê? Porque não corresponde com a realidade. Bom, a partir disso, surge a pergunta: bom, será que a gente pode alcançar a certeza no nosso conhecimento? E essa pergunta surge justamente porque, se para dizer a verdade eu preciso dizer algo que corresponde à realidade, será que eu conheço com certeza a realidade para dizer algo sobre ela? Ou seja, por exemplo, quando eu olho uma caneta, ou quando eu vejo uma cadeira, ou quando eu ouço o som de um pássaro cantando, será que eu consigo ter certeza absoluta do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo? Né? Essa é a dúvida que surge, porque se eu olho para a cadeira, vejo a cor dela e digo, olha, esta cadeira é preta, será que eu posso ter plena confiança naquilo que eu estou vendo, a ponto de realmente aceitar que o que eu digo é a verdade, né? Ou seja, existe uma certeza no que eu estou dizendo? Bom, nós vamos ter dois tipos de filosofias, tá? Dentro disso, né? O dogmatismo e o ceticismo. Na nossa última aula que nós tivemos, nós já falamos sobre o dogmatismo de uma maneira bem rápida e eu demonstrei para vocês o seguinte, que quando a gente fala de dogmatismo, a gente pode ter duas interpretações: o dogmatismo do senso comum e o dogmatismo filosófico. O que é o dogmatismo do senso comum? É quando nós encontramos alguém que não aceita ser questionado. Ou seja, quando você chama alguém de dogmático, essa pessoa é dogmática, você está afirmando que essa pessoa ela fica apegada à sua opinião e não muda nunca essa opinião, mesmo você mostrando os fatos. Né? Por exemplo, é uma pessoa que fica presa a um ponto só de vista e não é capaz de olhar as questões de uma outra maneira. Né? Isso é o dogmatismo do senso comum. Né? Por outro lado, o dogmatismo filosófico não é exatamente isso, tá? Ele é uma outra coisa. Como nós já havíamos visto na sala de aula, o dogmatismo filosófico significa que alguns pensadores, alguns filósofos, defendem que nós somos capazes de conhecer o mundo, mesmo com alguns limites. Tá? Por exemplo, alguns filósofos como David Hume ou Immanuel Kant, eles, ou até mesmo René Descartes, eles afirmam que o ser humano ele tem limites no seu conhecimento, porém ele é capaz de conhecer o mundo, né, a partir da sua racionalidade. Ou seja, se nós conseguimos entender bem os limites da nossa própria razão, nós somos capazes de conhecer o mundo ao nosso redor, entende?
Bom, por outro lado, os céticos são filósofos que se opõem a essa visão. O ceticismo vem do termo skepsis, e skepsis em grego significa questionamento, investigação, dúvida. Né? Então, os céticos são justamente aqueles que duvidam dessa capacidade. Né? Para os céticos, o homem, ele, embora tente conhecer o mundo, nunca poderá atingir certezas. Né? Sempre todo conhecimento para os céticos será relativo, ou seja, nunca haverá uma verdade que pode ser encontrada. Tudo depende dos pontos de vista dos indivíduos. Tá? Dentre os céticos, nós temos alguns filósofos importantes já lá na Grécia Antiga. Por exemplo, Górgias e Pirro. Tá? Gorgias, por exemplo, ele afirmava que para que nós possamos encontrar uma certeza, nós precisamos cumprir três etapas no nosso conhecimento. Primeiro, nós precisamos que o objeto que vai ser conhecido exista. Por exemplo, para eu conhecer uma cadeira, eu preciso que essa cadeira exista no mundo. Né? Segundo, mesmo que essa cadeira exista no mundo, é necessário que a minha mente seja capaz de conhecê-la totalmente. Tá? E terceiro, mesmo que a minha mente seja capaz de conhecê-la totalmente, é necessário que eu seja capaz de discursar de maneira correta sobre a mesa. Né? Então nós temos três etapas aí, né? E aí que o Gorgias encontra o problema. O problema está, em nenhuma dessas três etapas nós podemos ter certeza absoluta de que nós conseguiremos atingir o conhecimento. Por exemplo, eu não posso ter certeza absoluta, segundo Gorgias, de que a cadeira existe, mesmo que ela esteja na minha frente. Porque podem existir diversos outros motivos para eu estar vendo essa cadeira, mesmo ela não estando ali. Imaginemos uma pessoa que, por exemplo, faz uso de drogas ou está bêbado, ou mesmo está sendo hipnotizada para ver a cadeira. Ou seja, a cadeira não existe, mas ela acha que está ali. Então, como ter certeza absoluta de que a cadeira está ali? O segundo ponto é, mesmo que a cadeira esteja ali, de fato, como ter certeza absoluta de que o que eu conheço da cadeira é correto? Ou seja, eu estou vendo a cadeira, eu estou vendo suas cores, suas formas, mas como é que eu posso ter certeza absoluta de que esse conhecimento que eu estou tendo da cadeira é confiável? Né? E terceiro, mesmo que eu possa garantir que o conhecimento que eu tenho da cadeira é confiável, toda vez que eu falo sobre a cadeira para alguém, eu posso facilmente comunicar de maneira errada. Ou seja, no momento em que eu discurso sobre a cadeira, que eu digo como a cadeira é, eu posso acabar, de certa maneira, distorcendo a verdade. Ou seja, no fim das contas, para Gorgias, não tem como eu ter plena certeza acerca das coisas do mundo, justamente porque eu teria que ter plena certeza dessas três etapas, ou seja, de que as coisas existem, de que eu estou conhecendo elas da maneira correta e de que eu falo sobre elas da maneira correta. Então, a tese de Gorgias é que é impossível conhecer o mundo justamente porque é impossível ter certeza acerca dessas três etapas. Mais para frente, Pirro, uma espécie de seguidor de Gorgias, né? Inclusive ele foi companheiro de Alexandre o Grande durante um tempo. Pirro vai continuar afirmando algo muito parecido. Né? Pirro vai dizer que sempre o nosso conhecimento é a partir de um ponto de vista, ou seja, nós nunca poderemos conhecer as coisas como um todo, porque sempre o nosso conhecimento se dá a partir da nossa perspectiva, ou seja, da nossa experiência acerca das coisas. Ou seja, quando eu olho a cadeira, eu olho a cadeira a partir dos meus olhos. E eu vejo a cadeira a partir da posição onde eu estou. E eu vivencio aquela experiência da cadeira que só eu posso vivenciar. Ou seja, ninguém
vai vivenciar a mesma experiência com a cadeira que eu vivencio. Né? Aquele momento em que eu tenho a experiência com a cadeira, ele é único para mim. E ninguém pode experimentar da mesma maneira. Por isso, todos nós temos um ponto de vista sempre subjetivo, parcial, singular. Ou seja, nós nunca conseguiremos conhecer a cadeira como um todo. Né? Por esse mesmo motivo, o Pirro vai afirmar que é impossível alcançar certezas, porque sempre quando nós falamos sobre as coisas, nós falamos das coisas a partir do nosso ponto de vista. Ou seja, nós nunca atingiremos um conhecimento verdadeiro, né? Porque a gente não consegue justamente separar o que é verdadeiro do falso, justamente porque cada um observa o mundo a partir das suas próprias experiências, que são individuais e subjetivas, tá? Beleza? Bom, depois, mais pra frente na história, a gente vai encontrar outros filósofos que também vão defender o argumento cético, como, por exemplo, Michel de Montaigne, né, lá no Renascimento, e também David Hume, e um brasileiro, inclusive, o Oswaldo Porchat Pereira, que vai, de certa maneira, afirmar o ceticismo aqui no Brasil, né? E vão defender justamente essa ideia. Ou seja, a gente sempre vai ver o mundo a partir de uma espécie de perspectiva própria. Ou seja, não existe um conhecimento absoluto, não existe um conhecimento certeiro sobre a realidade, justamente porque sempre a experiência que nós temos com o mundo é a partir da nossa própria experiência, da nossa própria individualidade, né? É por isso, inclusive, que o Montaigne vai dizer que é por isso que nós temos preconceitos e é por isso que nós julgamos a vida do outro, né? Porque nós sempre tomamos como referência o eu, né? E é por isso que David Hume, por exemplo, vai dizer que nós nunca podemos ter certeza sobre como as coisas são, porque sempre nós partimos da nossa própria crença, ou seja, da nossa própria do modo como a gente experimenta o mundo e daquilo que a gente acredita sobre esse mundo, né? Ou seja, o nosso conhecimento é sempre provisório, relativo, né? Então, essa é a oposição entre o dogmatismo filosófico e o ceticismo filosófico. Ou seja, são duas correntes de pensamento opostas, em que uma afirma que é possível conhecer o mundo, mesmo mesmo que nós tenhamos limites, nós podemos conhecer o mundo, né, e chegar a verdades e certezas, enquanto, por outro lado, o ceticismo afirma que nós nunca chegaremos a certezas justamente porque elas são impossíveis de atingir. Tá? Gente, espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo. Leiam aí, né, as páginas do livro. Espero que vocês possam aproveitar bem esse tempo de estudo. Tá? Abraço e cuidem-se.